Voltamos, jovenzinhos, agora com a distribuição de Linus Pauling, ou com o diagrama de Linus Pauling, beleza? Então, quando eu fui fazer o último exemplo com vocês do cálcio, eu falei para vocês que nós não mexíamos lá na camada D10, lembram? Que nós íamos para a camada seguinte, para subnível S, e não mexíamos no subnível D. Por quê, jovens? Porque a gente não vai distribuir os elétrons pela sequência de camadas. A gente vai distribuir os elétrons pela sequência energética, beleza? Então, é como se cada cômodo dessas casas que estão aí representando os níveis, cada um fornecesse uma quantidade de energia diferente. E os elétrons se organizam pela quantidade de energia fornecida, e não pela organização dos cômodos simplesmente. Tá bom? Então, como que nós vamos fazer essa organização? Vocês podem acompanhar no livro de vocês aí. Eu vou fazer com vocês aqui mostrando a sequência utilizada. Tem desenhado no livro de vocês também. E depois eu vou colocar a sequência linear ali para a gente começar a trabalhar com ela e começar a memorizar melhor essa sequência. Tá bom? Então, a gente vai fazer a nossa análise no diagrama de Linus Pauling, jovens, na diagonal. Mas, para você poder entender a lógica, ó, eu escrevi as camadas, ou os níveis. K, L, M, N, O, P, Q. Então tá aqui, ó, camada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E nessa linha só tem camada 1, nessa só tem a camada 2, nessa só tem a camada 3, nessa só a 4. Na O só a 5, depois só a 6, depois só a 7. Tá bom? Como eu disse para vocês, essa camada K suporta 2 elétrons. Tá aqui, S2. A L suporta 8. Tá aqui, ó, 2 mais 6, 8. A M suporta 18. 2 mais 6 mais 8, 18. A N suporta 32. 2 mais 6 mais 10 mais 14, 32. A O também. 2 mais 6 mais 10 mais 14, 32. A camada P suporta 18. 2 mais 6 mais 10, 18. E a camada Q suporta 8. 2 mais 6, 8. Então, aqui eu tenho, ó, o andar, o nível, você pode pensar. E aí, o cômodo que eu tenho em cada nível, em cada andar, em cada casa. E, consequentemente, quantos elétrons eu tenho em cada cômodo, em cada nível. Então, nível 1, subnível S, 2 elétrons. Aqui, vou pegar aqui, ó, nível 5, subnível D, 10 elétrons. Essa é a leitura que você faz. Para distribuir os elétrons nessas casas todas, nós fazemos assim, ó. Começa na diagonal e mantém na diagonal. Então, primeiro aqui, ó, 1s2. Depois você vem aqui, ó, passa por aqui, 2s2. Depois vem para cá, 2p6, 3s2. Aí vem para cá, 3p6, 4s2. Aí que eu venho para cá, ó, 3d10, 4p6, 5s2. Percebem que nesse meu esquema bate certinho com o que eu falei no cálcio para vocês? Ó, vem o 3p6, depois vem o 4s2 e daí que vai vir o 3d10. Indo para a próxima linha, vem aqui, ó, 4d10, 5p6, 6s2. Aí vem 4f14, 5d10, 6p6, 7s2. E aí, por último, 5f14, 6d10, 7p6. E nós encerramos a nossa sequência aqui. Tá bom? Raramente, jovens, vamos chegar nessas últimas camadas aqui, ó, nas nossas distribuições. Tá bom? Normalmente a gente vai ficar nessas primeiras aqui, ó. Pode acontecer de um caso ou outro até chegar, mas é raro isso acontecer. Normalmente nós ficamos nas primeiras camadas para fazer a nossa análise. Tá bom? Então eu vou reescrever essa sequência lógica aqui, ó, nessa primeira linha do nosso quadro. Vou fazer a distribuição eletrônica com vocês de 2 ou 3 elementos químicos para nós entendermos como que funciona bem então. Tá bom? Jovenzinhos, 1 segundo de parada e nós já voltamos. E voltamos depois de 1 segundo, como eu prometi. Então, ó, jovens, eu escrevi aqui a distribuição eletrônica pelo diagrama de Linus Pauling, mas de forma linear, para a gente ficar mais fácil de acompanhar. Então, vem lá. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6. Continua, vai embora, mas o meu quadro só cabe até aqui, então eu escrevi até aqui, tá bom? Então, ó, vamos fazer a distribuição eletrônica do magnésio. O magnésio tem número atômico 12, tá bom? Então, vamos fazer junto comigo aqui, ó.
tenho que escrever a distribuição até chegar em 12 elétrons. Porque se o número atômico é 12, tem 12 prótons, consequentemente 12 elétrons. Então vai ficar lá 1s2, 2s2, 2p6. 2, 4 com 6, 10 elétrons. São 12. Faltam 2. Então, na próxima camada, 3s2. Fechou. 2 com 2, 4 com 6, 10 com 2, os 12 elétrons do magnésio. Próximo é o enxofre. Vamos brincar com o enxofre. O enxofre tem 16 de número atômico, então são 16 prótons, consequentemente 16 elétrons. Então, ó, eu tenho 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Então, aqui eu fechei 10, 11, 12 elétrons. Para 14, faltam 4, né? Então, ó, 3s2, aí vem na sequência 3p6, mas eu não vou pôr 6. Eu vou colocar 4. Vamos conferir se bateu a conta? 2 mais 2, 4 mais 6, 10, mais 2, 12, mais 4, 16, que é o número atômico do enxofre. Vamos fazer a mesma brincadeira agora para o bromo. O bromo tem 35. Peguei um número um pouquinho maior agora. Então vamos lá. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Vamos contar quantos elétrons eu já encaixei aqui. 2 com 2, 4. Com 6, 10. Com 2, 12. Com 6, 18. Com 2, 20. Então, dos 35 eu já encaixei 20. Então, vou na sequência. 4s2, depois vem o 3d10. Vou continuar aqui embaixo, tá bom? Então, vem aqui, ó, 3d10. Eu falei para vocês que eu já tinha colocado 20, mais 10, 30. Ficam faltando 5. Depois, então, do 3d10, vem o 4p6. Só que eu só preciso colocar 5 elétrons nessa camada. Então, vem 4p5. Então, como que vai ficar? Vamos confirmar se fechou. 2 com 2, 4. Com 6, 10. 2 com 6 com 2, 10. Fechou 20. Com mais 10, 30. Com mais 5, 35. Que é o número atômico do boro também. Beleza? Então, fechamos aí a distribuição eletrônica de 3 elementos. Tá bom? Então, eu aconselho vocês a fazerem essa escrita do diagrama de Linus Pauling de forma linear, que fica mais fácil a gente assimilar o que está acontecendo. Tá bom? Mas é importante vocês entenderem que essa distribuição nessa sequência veio daquela análise na diagonal da distribuição eletrônica. Então, lembra, eu organizei por camadas, por subníveis, organizei os elétrons em cada subnível e aí na diagonal eu fui fazendo a sequência, que é essa sequência que ficou aqui em cima. Tá bom? Então, fechamos aí 3 exemplos para vocês brincarem. Os exemplos, aliás, os exercícios do livro seguem mais ou menos esse raciocínio também, então vocês já conseguem brincar aí, tá bom? Peço mais 1 segundo de intervalo para vocês. Beleza, jovenzinhos? Para encerrar, eu quero definir para vocês o que é cátion e o que é ânion. Jovens, nós conversamos que a tendência natural dos átomos é ter a mesma quantidade de prótons e elétrons, beleza? Porém, pode acontecer do átomo ganhar ou perder elétrons. Quando esse átomo perde um elétron, então, ó, perde elétron, eu vou falar que ele é um cátion, tá bom? E quando ele perde um elétron, ele perde carga negativa. Portanto, ele fica positivo. Pode até pensar que tem um sinal de mais aqui, ó, no cátion, para você lembrar que fica positivo. O ânion, ele ganha elétron. Se ele ganha elétron, ele ganha carga negativa. Então, ele fica negativo. Você pode até pensar que tem um sinal de menos aqui em cima do A para você poder lembrar. Beleza? Então, eu sei que cátion tem carga positiva e ânion tem carga negativa. Então, por exemplo, o lítio, jovens. O lítio tem número atômico 3. Então, eu espero que ele tenha também 3 elétrons. Porém, eu tenho aqui o lítio mais. O que significa isso? Significa que ele perdeu um
elétron, ficou com uma carga 1+. Então, se ele perdeu um elétron, eu esperava que ele tivesse 3, porque o número atômico é 3. Mas ele perdeu 1, então quantos elétrons ele tem? 2. Então, como ficaria a distribuição eletrônica dele? Ó? Apenas um S2, que são os 2 elétrons que ele tem. Era para ter 3, ele perdeu 1, sobraram 2. Outro exemplo agora para um ânion, ó. O oxigênio. O oxigênio tem número atômico 8. Então, você espera que ele tenha também 8 elétrons. Porém, nesse exemplo aqui, ó, ele é um ânion, ele tem um 2-, ou seja, ele ganhou 2 elétrons. Ficou com uma carga negativa. Então, se ele era para ter 8, mas ganhou 2 elétrons, então ele tem quantos elétrons? 10. Então, vou fazer a minha distribuição eletrônica para o oxigênio 2- para 10 elétrons. Então, vai ficar 1s2, 2s2, 2p6. 2 mais 2, 4, mais 6, 10. Então, fecharam os 10 elétrons que esse oxigênio vai ter. Então, ó, átomo neutro, mesmo número de prótons e elétrons. Cátion, ele perdeu o elétron, ficou positivo. Ânion, ele ganhou o elétron, ficou negativo. Aí você tem que reavaliar. O lítio tem número atômico 3. Então, era para ele ter 3 elétrons. Mas ele perdeu 1. Então, sobraram 2. O oxigênio tem número atômico 8. Mas ele ganhou 2 elétrons. Se ele ganhou 2 elétrons, então, do número atômico 8, que eu esperaria que ele tivesse 8 elétrons, com mais os 2 que ele ganhou, ele vai para 10 elétrons. Então, 2, 4, com mais 6, 10 elétrons que esse oxigênio ficou. Tá bom? Então, fiquem atentos. Se for um átomo neutro, beleza. Vai o número atômico e deu boa. Se for um cátion ou um ânion, você tem que avaliar, depois das perdas ou ganhos que ele sofreu, com quantos elétrons ele ficou. E esse resultado de elétrons que ele ficou, você vai distribuir de acordo com a sequência do Linus Pauling. Beleza, jovenzinhos? O livro de vocês traz alguns exemplos também de distribuição eletrônica para esses cátions e ânions, além dos 2 que eu passei aqui para vocês também. Tá bom? Jovenzinhos, o professor Everton agradece a atenção de vocês. Desejo um ótimo restinho de dia a todos. Me dê um tchau bem bonito aí da casa de vocês e tchau, jovenzinhos. Até a próxima.